Estamos de volta com o programa Canal Aberto na PUC TV, na NET, canal 22, também pela internet. Estamos conversando aqui com Ulisses de Souza, ele é líder comunitário, com o deputado Jean, eleito agora pela primeira vez, é a renovação na Assembleia Legislativa, e com o Ulisses Aécio, nós aqui debatendo. Daqui a pouco eu vou falar com o Jean a respeito de alguns projetos dele, mas antes eu quero saber duas coisas aqui. Marconi enfrentou várias dificuldades nessas eleições, dentre elas o serial killer e também a ida do Ronaldo Caiado para o lado de Iris Rezende Machado. Eu pergunto a você, Jean Carlos, serial killer, ele surgiu na hora muito errada, mas acabou sendo preso na hora certa, né? Então, mas na minha opinião, eu acho que influenciou sim, porque a oposição bateu muito em cima dessa questão da segurança no estado de Goiás. Você acha que a polícia do estado de Goiás, ela faz um bom trabalho? Ela realmente fez um bom trabalho durante esse período? Muito eficiente. Eu atuei muito ajudando. Fui presidente do Conselho de Segurança. Né? Eu lembro. Então, a polícia foi muito eficiente. Infelizmente, foi um dos fatos, né, que ocorre no dia a dia que acaba refletindo no cenário eleitoral. Acabando de falar aqui da água de Catalão, né, que contribuiu muito para essa situação negativa lá com o Jardel. Então, aquilo ali, em aspecto político, foi um fator muito negativo, mas a polícia trabalhou muito rápido, de forma muito eficiente, né, em 70 dias de investigação, prendeu o serial killer. Agora, uma coisa, gente... Até a gente fica assustado, saber que tem um serial killer andando na rua. Agora, o bom... Teme mesmo, fica com medo. O bom na oposição é justamente isso. Porque o governo estava fraquejando em relação à segurança pública mesmo, estava acumulando vários assassinatos aí, inclusive foi obrigado a trazer força-tarefa de Brasília para solucionar alguns crimes. E se você for pegar, muitos crimes ainda não estão sendo solucionados, por quê? Ou há uma certa inércia por parte da polícia, a própria polícia militar, você conversa com altas patentes e soldados mesmo, da Polícia Militar de Goiás reclamam, ou seja, porque aquela Operação Monte Carlo, foi Monte Carlo, né? Não, Operação Sexto Mandamento, acabou prejudicando, ou seja, inibiu a ação da Polícia Militar em relação a muitas ações que elas tinham. Por quê? Porque os policiais ficaram acuados, porque ficaram desqualificados perante a opinião com essa operação. Então, veja bem, a oposição, ela serve para mostrar o problema. Nesse caso da falta de segurança pública, Goiás enfrenta. Não é só Goiás, não. É o Brasil. Hoje mesmo eu vi o governador falando que um dos problemas que tem é a segurança pública, ou seja, a falta de segurança. Ele vai pedir apoio da presidenta Dilma, inclusive na construção de presídios em Goiás, porque ele reconhece que o problema existe. Mas não é só aquilo isso. E assim, deixa eu fazer uma defesa. Assim, dificuldade tem, né, João? Deficiência tem demais. A polícia não é de Goiás, é do país inteiro, tem dificuldades, inclusive de estrutura, de aparelhamento, mas a polícia de Goiás é eficiente. A polícia de Goiás trabalha bem. Você vê, com todas as situações difíceis que ela enfrenta, mas aqui em Goiás não tem ações de crime organizado. Grandes grupos criminosos do país não entram em Goiás. E isso, grande parte, é graças ao trabalho da polícia goiana. Não é? Que eu vi, no caso do serial killer, uma carta de um policial que participou da investigação fazendo um desabafo da tentativa de politizar a situação do serial killer e ele relatando o que eles passaram nesse período, a pressão que eles tiveram, inclusive familiar. Não, muitas pessoas da oposição falavam que o serial killer era bode expiatório, não era de fato o serial killer. Ou seja, eu acho que isso é um desserviço para a democracia. Ou seja, acho que aí é você fazer a politicagem mesmo. Porque, de fato, está se comprovando, inclusive, se comprovou pelos próprios depoimentos dele, que ele é o serial killer. Na entrevista coletiva, quando foi apresentar ele, eu fui lá na cara dura. A gente mexe com gente, eu fui lá ver essa experiência. O delegado, o doutor Deus que estava comandando todo, ele disse várias vezes que foi a mão de Deus, que fizeram várias campanas. Ele falou, isso aqui não é campanha, é campana. Então foi toda uma situação, mais de 380 mil multas que fiscalizaram. Ó, isso aí... Gente, com 1,80 m, estava com medo de andar na rua, até eu. Resumindo, nós estávamos... Resumindo, aconteceu, prendeu o cara na hora certa. Causa mal-estar geral. Eu tenho um detalhe que hoje eu posso falar, mas a oposição em Goiás, eu não estou falando, defendendo Marconi, não. Eu falei isso aqui no nosso programa. Estava fazendo um terrorismo tão grande
que um dia eu falei aqui, pô, tem que mudar de Goiás, então. Nada em Goiás presta. Você lembra que eu falei isso? Lembro. Segurança pública em Goiás está falido, Goiás está isso, Goiás está aquilo. A oposição estava pintando um quadro tão ruim do estado de Goiás que eu cheguei ao ponto de falar, então esse povo tem que mudar de Goiás. Não, na educação. Você lembra disso? Lembro, na educação. Não tinha educação, não tinha saúde, não tinha nada. Nós fomos primeiro no IDEB. Você fala aí os professores da oposição, do Sintego, não sei aquela coisa que não concorda com nada. Ah, não, o que é isso, aquela coisa, tudo. Só batendo pau assim. Contrariando a própria realidade. Para fazer o quê? Para fazer politicagem. As críticas que Goiás recebeu, ela acabou afetando diretamente a própria oposição. Eu vou dizer por quê, Ulisses. Um dia eu citei aqui até um exemplo como esse. Você chega lá no bairro, aquele bairro mais afastado, sem nenhuma infraestrutura, lá mora uma família. Aí você chega lá e fala para o cidadão, mas que porcaria sua rua, hein? Ele bate em você, cara. Porque lá é o lar dele, lá é que ele vive, ele tem amor próprio ali, você entendeu? Lá ele conseguiu aquela casinha com a maior dificuldade do mundo. E chega você desqualifica. E lá ele colocou a filha dele, aí você chega e desqualifica ele. Aí a oposição vem com esse discurso, e serve para você também, quando você for fazer discurso, você chega lá no bairro e fala, não, isso aqui está uma tragédia, o prefeito não cuida nem nada, você tem que falar, não, esse bairro é excelente. Aqui moram famílias. Igual esses ataques que estão Agora, sendo o poder feitos público é que não está chegando aqui, entendeu? Você tem que saber fazer a crítica. Agora, pintou um Goiás que eu não concordo com esse Goiás que a oposição queria passar. O próprio Ronaldo Caiado, que agora eu posso falar, viu, Ronaldo, se você estiver me assistindo, falou tão mal do estado de Goiás que eu cheguei ao ponto, por que o Ronaldo Caiado não muda para Brasília? Não, mas eu sei porque fala mal. Eu sei porque fala mal. Mas tem que saber porque falar. Quer ser governador de Goiás. Quer ser governador, quer desqualificar para chegar lá. Do estado, não, ele tem que falar do governo. Outra coisa, queria ser, desculpa também, olha, eu respeito, eu nem sei quem é o Ronaldo, nunca trombei com ele, mas secretário de Segurança Pública, gente, um tiro no pé. Tem que ser secretário de saúde da Acabou de afundar a campanha do oposição. Íris. Acabou de complicar a situação do Íris. Foram discursos meramente eleitoreiros, né, o que o Ulisses falou. A oposição tem que dosar. Né? Eu acho que a oposição ela é natural, ela é salutar que ela exista. No contexto geral da democracia, eu sou totalmente a favor da existência da oposição, que ela que demonstra seus erros e põe para trabalhar. Agora, tem que ter bom senso. Não adianta também dar tiro a esmo, né? Mas é o que eu falava, é o que eu falei. Tentar deturpar a verdade. Eu acho que no contexto a oposição cai em descrédito se ela entrar com um discurso infundado. O correto, Jean, é chamar a atenção de você, telespectador, você que é eleitor, você que é cidadão, para poder observar mais o que sai da boca do político. Porque tem muito político mentindo justamente para querer te enganar para chegar ao poder. É verdade. E tem muito que está no poder, está mentindo também para permanecer no poder. Então você tem que ter a noção lógica, você tem que ter a reflexão. O episódio do Ronaldo, eu respeito muito ele, né? Votei no Vilmar, votaria de novo, respeito muito o Ronaldo, mas essa medida que ele se sujeitou, não é, a dizer que seria secretário de Segurança Pública, isso abalou a imagem dele. E ele não muita gente votos, acredita nele, nada. Muita gente acredita nele, respeita nele, né? Tem nele agora que é o nosso senador, mas ele perdeu muito. Mas eu faria uma coisa agora. Se eu fosse governador de Goiás, ou se eu fosse o senhor Marconi Perillo, chamaria o Caiado para ser secretário de Segurança Pública. Para resolver o problema, assume. Qual é a diferença? Ele não queria ser secretário de Segurança Pública. Mas ele ia querer o discurso do Íris. Não, aí não. Ele se predispôs, ou seja, mostrou que tinha condições de curar a violência em Goiás. Então, sem essa, até porque eu conheço o Marconi, pelas suas sucessivas gestões em relação aos governos aqui em Goiás, ele sempre foi assim, chamou pessoas de outros partidos, ou seja, para compor. Não, mas Ulisses, o Ronaldo, aquilo ali foi uma medida desesperada, né, da campanha do Íris. O barco quando está afundando, né, tudo vale. Para tentar se salvar, né? Salve-se todos. Então, não, mas é aquela coisa, porque eu não tiro não, viu, Jean? Pode ser que ele seja um bom secretário de Segurança Pública. A gente não sabe. Mas deixar de ser senador da República, o que você vai justificar para 1.200.000 eleitores? Para tentar ganhar a eleição. É medida eleitoreira. Não é o perfil do Ronaldo Caiado. Ele foi companheiro do Íris, se sujeitou a isso, mas quem perdeu foi ele. Ele já não tinha mais nada a perder. Eu acho que nem a própria polícia militar do estado de Goiás aceitaria um secretário que chegasse ali como salvador da pátria. Primeiro, você tem que dividir.
você tem que dividir responsabilidade. Segundo, a polícia do Estado de Goiás, ela é muito autônoma. Entendeu? Já tem seus quadros, tem suas patentes, tem lá sua hierarquia. Aí, de repente, chega um cara lá e fala, eu vim salvar o Estado de Goiás. Não é assim, não. Tem que chegar com muita humildade, com muito diálogo, para poder controlar um contingente policial. Não é fácil, não. Mas eu quero aqui mandar um abraço, antes de terminar o programa, para o Eduardo, para o Bento e também para o Ronaldo. Eu os conheci hoje lá no Cirineu Materiais Elétricos, estão nos assistindo. Um abraço para vocês e para todas as suas famílias aí que estão nos assistindo. Bom, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal